Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que Jesus veio fazer? Qual foi a missão de Jesus? No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos de 16 a 19, diz assim: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a visão dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Note que o texto começa dizendo que Jesus foi a Nazaré, onde ele fora criado. Segundo os comentaristas bíblicos, aqui já tem mais ou menos 1 ano e meio que Jesus está no ministério. Ou seja, Jesus começou o seu ministério aos 30 anos, então aqui com 31 anos e pouco, Jesus volta à região onde ele foi criado, a região da Galileia. E é interessante que quando ele chega na cidade onde ele foi criado, em Nazaré, ele vai à sinagoga e o texto diz que como era costume dele. A sinagoga era o local de culto dos judeus, era o local de reunião, onde eles se reuniam para ler e estudar as Escrituras, e onde os homens tinham comunhão. O templo só havia um, era em Jerusalém, mas todas as cidades onde havia pelo menos 30 homens, aliás, pelo menos 12 homens acima de 30 anos, ali havia uma sinagoga. E nessa sinagoga eles iam estudar. E Jesus tinha o costume de ir à sinagoga. Por quê? Porque tinha o costume de estudar. Ele tinha o costume, ele gostava de ter essa comunhão com seus irmãos. E o texto diz que quando Jesus chega na sinagoga, eles lhe entregam um livro para ler. E lhe entregam o livro do profeta Isaías. Os livros do Velho Testamento estavam escritos em pergaminhos, rolos, né? E aí esses pergaminhos ficavam guardados na sinagoga. E Jesus era conhecedor desse pergaminho, porque ele entregam a ele o pergaminho do livro de Isaías e ele pega uma profecia messiânica de Isaías. Essa profecia que acabamos de ler, ela está lá registrada em Isaías 61 e é uma das profecias de Isaías. Isaías viveu 700 anos antes de Jesus e ele profetizou a vinda do Messias. E o texto diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. A unção era comum no Velho Testamento a reis e sacerdotes. Os reis eram ungidos porque eles tinham uma missão especial: dirigir o povo. E os sacerdotes tinham uma missão muito especial: conduzir o povo. E mais, ser intermediário entre o povo e Deus. Eles eram ungidos com óleo. Samuel ungiu a Saul, rei de Israel, e depois ungiu a Davi, rei de Israel. Essa unção era dos reis e dos sacerdotes. Jesus não foi ungido com óleo, ele foi ungido com o Espírito Santo. E Jesus foi ungido para quê? Ele foi separado, ele foi preparado para fazer o quê? Ele foi ungido para pregar boas novas. Boas novas é o Evangelho, e pregar boas novas aos pobres. E eu não creio que aqui esteja falando de condição social. Não é o pobre sem dinheiro, é o pobre de espírito, como todos nós somos. É o carente da graça do Senhor Jesus. A pobreza material é um fato, e a pobreza geral é outro fato. Todos nós que não temos Jesus somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. E ele veio pregar o Evangelho para nós. Ele veio proclamar liberdade aos presos. Ele veio tirar aqueles que estavam presos pelo pecado, presos pelo egoísmo. Ele veio recuperar a vista dos cegos, aqueles que não conseguem enxergar a vida, não conseguem enxergar a beleza da vida, não conseguem enxergar a alegria da vida. Ele veio libertar os oprimidos e aqueles que são indefesos. E como vivemos num mundo de opressão, onde o mais forte domina sobre o mais fraco, onde o mais poderoso pisa aquele que não tem poder, e Jesus veio para libertar a esses.
E ele veio também para proclamar o ano aceitável ou o ano da graça do Senhor. Na lei dizia que a cada 50 anos todo judeu deveria ser liberto. O judeu poderia ser tomado como escravo por ter uma dívida e não consegui-la pagar. Ele poderia vender a propriedade da sua família, mas quando chegava no ano do jubileu, a cada 50 anos, tudo era devolvido, as dívidas eram zeradas. E Jesus veio exatamente para isso, para zerar a nossa dívida. E nós temos uma dívida muito cara. A nossa dívida se chama o pecado. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Salário é merecimento. O que nós merecemos é a morte. Por quê? Porque nós somos pecadores. Mas Jesus veio apregoar o ano aceitável, o ano do jubileu, o ano em que nós fomos salvos de tudo e não temos mais nada de dívida, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.